A igreja não é a mãe da Bíblia Sagrada. Se a igreja é a mãe da Bíblia Sagrada, a autoridade maior, em última instância, está na igreja e não na Bíblia Sagrada. Se a igreja foi quem foi inspirada por Deus para dizer quais livros eram inspirados, a inspiração não está mais no espírito que inspirou os autores, está na instituição que está testando o que é ou não inspirado. A igreja não pode ser a mãe das Escrituras, porque as Escrituras, como disse a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, elas não foi de particular interpretação, não foi escrita segundo a vontade de homens e de religiões, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos homens, aos mais de 40 homens que escreveram as Escrituras. Quando você diz que a igreja é a mãe das Escrituras, que foi a igreja quem deu a Bíblia aos homens, você está dizendo, em última instância, que tudo que a igreja diz sobre a Bíblia é verdade. E o que é essa igreja? Não é o corpo de Cristo invisível, é a tradição católica e o magistério católico. E o princípio da infalibilidade papal. Quando o Papa senta na cadeira de Pedro, que eles dizem lá, quando ele está no uso do verbo dele, ex cátedra, ele é infalível, ele não erra. As palavras dele são equiparadas às Sagradas Escrituras. Aí eu te pergunto, você aceita que um homem, quando ele fala da palavra de Deus, aquilo que ele diz seja equiparado às Sagradas Escrituras, que ele é infalível? A igreja não é a mãe da Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não foi gerada dentro de uma organização religiosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como Filho unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vontade de Deus existia na eternidade. As palavras, os decretos de Deus já existiam na eternidade. E depois foi revelado ao homem a partir da criação divina. Não existia nenhuma organização religiosa lá quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés para ele ensinar o povo de Israel. Não existia nenhuma organização religiosa que era mãe da Bíblia quando os pergaminhos começaram a ser escritos e Jesus ensinava lá nos evangelhos, no templo, sobre o livro do profeta Isaías. Não existia nenhuma igreja lá que era autoridade. Não tinha nenhuma igreja na época lá contendo esses pergaminhos numa biblioteca dizendo aqui é meu, eu tenho uma chave, eu paguei por isso. Não existia essa igreja. A palavra de Deus estava no templo lá para ser lida e ensinada pelos sacerdotes. Não era de propriedade de uma igreja, era do povo de Deus, porque foi dada ao povo de Deus. Os oráculos de Deus foi dado ao povo de Deus, ao povo judeu. O cano judaico já estava fechado antes do primeiro século. Nenhuma igreja é a mãe da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se uma organização humana, se o catolicismo romano for mãe da Bíblia, ele tem autoridade sobre as escrituras, como eles dizem, que estão acima das escrituras, e somente ele pode interpretar e dizer da Bíblia o que eles quem quiserem e bem entenderem. Por quê? Porque eles são a autoridade superior. Então quem manda na palavra de Deus é a instituição que diz o que é e o que não é. E não a própria Bíblia. A Bíblia não tem autoridade para se revelar aos homens. É uma organização religiosa que diz: oh, a Bíblia está certa ou a Bíblia está errada. Nenhuma igreja é a mãe da Bíblia, porque a Bíblia não foi gerada dentro de nenhuma organização religiosa. A Bíblia não foi dada para uma organização religiosa. A desculpa é, mas foram os líderes religiosos que compilaram. Mentira. A Bíblia não foi compilada dentro de uma religião, não para ser dada aos homens, não. Isso não passa de falácia. A palavra de Deus, ela não está presa, como disse o apóstolo Paulo. Ela está em vós, que são as minhas cartas vivas. Você acha que Deus ele iria dar a uma organização humana, a uma religião, autoridade sobre a palavra dele? É isso que está na Bíblia? Não. Onde é que está isso? Na tradição e no magistério. Então a tradição e o magistério se intitula autoridade maior sobre as escrituras. Por quê? Porque eles dizem aquilo que eles acham das escrituras e não o que as escrituras dizem. Para eles, a verdade da Bíblia não é verdade. E sim, o que eles dizem sobre a Bíblia é que é a única verdade. Por quê? Eles defendem que eles são a única autoridade capaz de interpretar as Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro disse que as profecias dadas aos autores bíblicos não foi de particular interpretação. O que é que o romanismo faz? Ninguém pode ler a Bíblia de forma particular porque é pecado. Na segunda carta de São Pedro, mentira. Está revelando lá o texto que as profecias dos textos não foi dada por vontade humana, e sim o Espírito Santo que revelou aos homens.